sou bibliotecária formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e faço parte do corpo editorial da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. O PubMed é uma base de dados referencial, ou seja, ela não necessariamente vai disponibilizar o artigo completo para acesso. Depende do local que você vai estar acessando. Por exemplo, se você estiver acessando de uma universidade na qual o artigo está disponível, você pode ver o artigo completo. Então, isso depende do local que você está acessando. Eles são 3 termos. É o AND, o OR e o NOT. Então, nós temos o AND, que é o que recupera somente os registros que contêm os termos. O OR, que recupera tanto o primeiro assunto quanto o segundo assunto. E o NOT, que vai recuperar os registros que contenham apenas o primeiro termo e vai excluir o segundo termo. Pesquisar sinusite e antibióticos. Quando você digitar os 2 termos e for fazer a pesquisa, automaticamente o PubMed já vai estar pesquisando tanto para sinusite e antibióticos. No caso, se você for usar um termo composto, não pode esquecer de usar as aspas, que é o que vai fazer a base de dados entender que é aquele termo é uma coisa só, e não 2 palavras diferentes para pesquisar. Você clicou em buscar e a base de dados te recuperou 4.388 resultados. Obviamente é um número muito grande para você ler, então é interessante usar dos filtros, que ficam do lado esquerdo da tela. Você vai escolher qual filtro você usa, mas uma coisa importante é a linguagem, que você tem que selecionar em Show Addiction Filters e botar línguas, que ele não aparece de primeira ali. Então, você seleciona e ele vai aparecer. Então, o inglês, que já vem selecionado, que é o principal, português, e vamos adicionar também o espanhol. Mostrar. No caso, quando você seleciona eles ali, eles não vão pesquisar, eles só vão aparecer nos filtros, então você tem que selecionar novamente. O idioma português, o idioma espanhol e o idioma inglês. Uma coisa interessante referente ao idioma é que agora nós pesquisamos nos 3 idiomas. Mas se, por exemplo, eu tirar o inglês e aparecer os outros, qualquer artigo que tenha os colchetes no título quer dizer que o idioma não é o inglês. O título está em inglês, mas que o idioma original do artigo não é inglês. Então, você pode ver aqui em negrito, sempre vem escrito qual é o idioma. No caso, esse é o espanhol, de baixo espanhol, português. Bom, outros filtros é a questão da data, que você aparece inicialmente de 5 e 10 anos, mas você pode escolher outros. Quando você coloca o ano, ele automaticamente preenche o mês e o dia. Então, vamos escolher 2000 e 2016. Pesquisar. Bom, já diminuiu a pesquisa para 52. Podemos adicionar outros filtros para ficarem mais fáceis. No filtro, na questão das idades, seleciona idades. É interessante notar que quando você abre o filtro de idades, ele pode te dar do início aos 18 anos, mas ele também desmembra. Por exemplo, do nascimento a 1 mês, do nascimento a 23 meses, de 1 mês a 23 meses. Então, você tem a opção de selecionar ele em geral ou selecionar ele desmembrado. Bom, você filtrou, encontrou alguma coisa interessante. Você escolher como vai ser apresentado os seus resultados.
para ficar mais fácil você ver se aquilo realmente tem a ver com a sua pesquisa, seria interessante botar para aparecer com um resumo. Então, aqui, ó, eu escolhi que a forma para aparecer é o abstract. Então, ele já te dá o título, o local de publicação, os autores e te dá um resumo sobre o que trata. Então, facilita se o título tem a ver com o que você está pesquisando. Então, vamos escolher esse primeiro. Aqui do lado você pode ver que ele te dá ele te indica onde que se encontra o artigo. E a versão tá liberada, a versão completa está liberada pelo Cielo. Você clica em Send to na parte direita, em cima na página, clique em e-mail, seleciona a forma que você quer receber. Que no caso, como está em resumo, aqui já está marcado em resumo. Digita o e-mail para o qual você quer enviar e envia. Mas se você não quiser apenas um artigo, quiser selecionar outros, se a gente volta lá na página onde ele te deu os resultados, você tem a opção de selecionar quais os artigos você quer mandar. 1, 2, 3, bom, até 200, quanto você quiser. Essa é a forma que você vai selecionando um por um. Mas também, se você vier novamente em Send to e botar em e-mail, confirma se a forma que está é de resumo, você pode escolher quantos você quer se enviar, ou enviar para alguém, no caso. 5, 10, 20, até 200, que é o máximo. E aqui embaixo ele pergunta a partir de qual citação que é para começar a contar. No caso, aqui, a partir da primeira. Mas digamos que você já tenha enviado 200 e quer enviar outros. Tenha mais 200, 400 no caso. Então, você coloca que a partir da 201, que é a que você quer receber. E aí ele vai te enviar 200 a partir da 201. Novamente, digita o e-mail e envia. Tem que prestar atenção no formato, porque esse aqui está marcado como resumo, e você está vendo o resumo assim na tela, é exatamente assim que você vai receber. Com os links disponíveis, obviamente, para você poder clicar, caso tenha. Novamente, vamos pesquisar sinusite. E se você quiser procurar um artigo que tenha sinusite no título, tem a dica que é a tag, que você coloca colchete, TI, fecha colchete, e coloca para pesquisar. Quando você utiliza essa tag, automaticamente ele vai te recuperar todos os artigos que tenham sinusite no título. Talvez fique mais fácil na hora da pesquisa. Então, aqui, ó, todos os artigos que contenham sinusite no título. Não pode esquecer também na hora que, se você utilizar dos filtros, lembrar de tirar depois, se for fazer outra pesquisa. Para cada filtro tem a opção de limpar aqui, limpar um por um, caso você não queira limpar todos. Ou abaixo de todos eles tem o limpar todos, que desmarca todos os títulos automaticamente. Outra tag que pode ser utilizada é a tag para pesquisar por autor. Então, vou digitar um nome aqui, colchetes, AU. E aí pesquiso. Quando você digita isso, ele vai pesquisar somente aquele termo no local de autores. No caso aqui, como podem ver, Santana. Então, essas são duas tags importantes que podem facilitar na hora da pesquisa. Para quem não sabe, o MeSH é a terminologia padronizada que auxilia na definição dos assuntos e na recuperação de artigos dentro do PubMed. Ele é um vocabulário controlado da Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E ele é usado para fazer a indexação dos artigos para o PubMed.
Então, na página inicial do PubMed, você encontra o Mesh aqui, do lado direito, onde você pode clicar. Então, por exemplo, se a gente usar asma, por exemplo, que aqui ele já te dá várias opções e temos asma aqui no meio. Então, a gente clica, novamente outras opções, mas o que nós queremos é asma. Inicialmente, ele te dá a descrição do termo, a definição. Aqui embaixo você pode selecionar subcategorias para facilitar e refinar na hora da pesquisa. Aqui ele te dá outros termos para a asma, outras formas de pesquisar e recuperar a asma. E aqui embaixo também ele desmembra asma, tanto que está acima, onde ela se encaixa, e outras subcategorias abaixo dela. Você pode realizar a pesquisa através do próprio Mesh. No caso, por exemplo, se eu quisesse pesquisar asma, vem aqui do lado, adicionar. Quando você clica, ele adiciona aqui. Você pode pesquisar asma junto com outra palavra, com outro termo, que você só precisaria digitar aqui em cima, assim como você pesquisou asma, e abrir a página. Você seleciona novamente, igualzinho a parte da asma, e aí coloca aqui, adicionar também. Aqui do lado, se vocês podem ver, tem os operadores booleanos, o AND, OR, NOT. Então, você pode escolher se quer pesquisar asma e sinusite, asma ou sinusite, ou apenas asmas sem a sinusite. Você pode botar quantos termos você quiser. Se quiser ir acrescentando outros e outros, não tem limite. Então, nós vamos pesquisar apenas esses. Já selecionei asma ou sinusite. Pesquisar. Ele automaticamente vai te jogar para o PubMed para pesquisar lá. A diferença é que, quando você pesquisa diretamente no PubMed, como eu mostrei no início, a probabilidade de ele te dar resultados maiores é grande, devido ao fato de que quando você pesquisa no Mesh, são exatamente os artigos que estão indexados com aqueles termos. Ou seja, tem artigos que podem não ter sido indexados ainda, o que pode dificultar na hora de recuperar. Aqui, por exemplo, temos 950. Foi o nosso resultado. Agora, se nós formos no PubMed, pesquisar a mesma coisa. O número já aumentou bastante, como vocês podem ver. Então, é sempre interessante olhar no Mesh para confirmar a forma que o termo se encontra, mas buscar no próprio PubMed, que assim ele pesquise tudo, tanto no título, quanto no autor, quanto em outros locais do artigo. Já no Mesh, ele vai focar nas palavras-chave e no título. Tudo que você pesquisa no PubMed fica salvo. Então, no final da página, do lado direito, se você descer, tem aqui, atividade recente. Se você clicar em ver mais, ele vai abrir tudo o que você pesquisou. Se você quiser salvar a pesquisa que você fez, tem a opção de você selecionar e clicar em salvar. Só que você só pode salvar se você tiver um cadastro no NCBI. Você pode realizar seu registro aqui. Por exemplo, quero salvar essa primeira aqui. Cliquei em salvar. E ele vai perguntar qual o nome que você quer salvar, você clica em salvar. E ele vai te mandar para outra página, na qual você vai precisar fazer o login. Se você não tiver o login, você precisa se registrar. E aqui ele dá as opções de registro.
O interessante é que se você tiver o cadastro no SCBI, você pode criar um alerta para aquela pesquisa que você fez anteriormente. Quando novos artigos aparecerem relacionados àquela pesquisa, ele te avisa. E você pode pedir para te avisar por semana, semanalmente, mensalmente, ou de 15 em 15 dias, por exemplo. Você escolhe. Essas foram as dicas para poder ajudar na pesquisa feita no PubMed. O que vocês precisarem, eu estou disponível, no que for possível ajudar. É só entrar em contato através do e-mail bruna.bruno@sbp.com.br. Obrigada.